A paz do Senhor a todas que estão chegando, né, que estão começando a chegar. Nós vimos já a primeira aula, aula 1, que foi sobre a Bíblia que cresce. E vou aproveitar ela na aula 2, tá? Para mostrar a vocês um recurso de como vocês também usar ela, sem ser só no cântico, tá? A parábola que vamos ver hoje é a parábola do semeador. A parábola do semeador, os moldes estão, a parte do molde, a parte da base, está em 4 folhas, né? Vocês vão juntar as letrinhas, vão colar, vão recortar e vão passar para o EVA. A partir da folha, vocês vão fazendo os desenhos que está na base, tá? Na base da história. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que o recurso anterior da história, o recurso da Bíblia que cresce, que ela cresce, a gente puxa, ela cresce, a gente empurra, ela encolhe, né? Que também serve para a gente falar da Bíblia, da palavra de Deus, quando a gente for contar uma história. E é o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o versículo onde está baseado a história. A história da parábola está baseada em Mateus, capítulo 13, versículos do 1 ao 23, né? Então, nós podemos contar essa história a partir do versículo. Você primeiro canta o cântico, tudo quando terminar o cântico, que for contar a história dentro da palavra de Deus, aí você vai dizer, né? Temos especial, nós temos uma história que é da Bíblia, né? E eles vão entender que realmente a história é da Bíblia, que vocês estão contando. Vocês não estão contando uma história qualquer, mas uma história bíblica, né? Então aqui está os moldes, tá? O molde ele vai vir assim, mas vai vir uma letrinha para vocês unirem na outra letrinha. Aqui, pronto. Uniu, colou, tá feito seu molde, tá bom? Os moldes estão todos aqui. A parte da história da parábola do semeador. Então, nós vamos ver a primeira parte. A primeira parte da parábola é a parte onde a semente foi lançada, né? Jesus, ele estava em casa. Essa parábola, ela começa assim. Jesus, ele estava em casa. De repente, Jesus saiu e foi contemplar o mar. E quando ele estava contemplando o mar, passou alguém, viu Jesus e saiu espalhando. Jesus está lá no mar, sentado, contemplando o mar. E começou a juntar aquela multidão. E ficou aquela multidão na volta de Jesus. E Jesus começou a contar uma história. A parábola do semeador. Que um semeador saiu a semear, né? O que é que o semeador semeia? A semente. Então, o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho, né? Ao pé do caminho. Isso quer dizer o quê? Que é quando alguém ouve e não entende, aí vem o maligno, aquele que quer devorar as nossas almas. Aí ele vem e tira o que foi plantado no coração daquela pessoa, viu? Então, a semente plantada à beira do caminho quer dizer que é aquele que ouve, mas não guarda. Aí vem o maligno, o diabo,
o inimigo de nossas almas e arrebata a semente, aquela semente que ficou ali à beira do caminho. Pleno, viu? Então isso é a semente plantada à beira do caminho. É essa semente. Depois tem a segunda parte, que o semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho. Os pássaros, o molde do pássaro é o mesmo, só que ele está um virado para o outro, tá bom? Então os pássaros vieram e comeram aquelas sementes e as sementes não brotaram, viu? As sementes não brotaram. Depois, tá fraca a minha internet. Caiu nos pedregais, entre as pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra era rasa. Mas vindo o sol chegou. Aí o que aconteceu? Queimou a plantinha. A plantinha ficou toda murchinha. Vocês estão entendendo? Ficou toda murchinha, porque não tinha raiz. A terra era rasinha, né? Só mesmo na superfície. Então a semente nasceu, mas aí quando veio o sol, ela não tinha onde firmar a raiz dela. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa semente, que são aqueles ouvintes da palavra de Deus, a palavra aceita com alegria, mas a palavra não cresce, né? Ele não cresce espiritualmente. Aí quando vem as tribulações da vida, quando vem as dificuldades, quando vem os vendavais, o que é que acontece? Ele simplesmente desanima. Aí fica botando uma dificuldade. Não, eu não vou por causa do pastor. Não, eu não vou porque aquela irmã não me trata bem. Não, eu não vou porque meu filho, quando vai cantar no conjunto infantil, a tia fica brigando com ele. Tudo é uma dificuldade. Cheguei do trabalho tarde, então não dá para ir. E vai esfriando, vai esfriando. E é isso que acontece com essa semente. Ela até tem alegria, né, em receber a semente. A terra tem alegria em receber a semente, mas não tem onde fincar a raiz da palavra de Deus. Deus não é tão importante assim, né? No início era, mas depois vai desistindo. Então, da mesma forma, foi o que aconteceu aqui. A semente brotou, mas quando chegou o sol, tudo esvaeceu, né? A terceira parte das sementes do semeador caiu entre os espinhos, né? E os espinhos cresceram e sufocaram a plantinha. Está aqui, ela sufocada pelos espinhos. Isso quer dizer que são aqueles que ouvem a palavra, mas as ofertas que o mundo oferece sufocam, né? Muitas vezes não, tenho que correr atrás de riquezas. Não, tenho que correr atrás de diversões. Não, eu tenho que ir para o lazer no domingo de manhã. Não posso ir para a escola dominical. Então vai sufocando as riquezas, as coisas maravilhosas que o mundo oferece. Aleluia. Viu? Mata a plantinha. Tanta gente que quando não tem nada, não tem nenhum emprego, não tem condições para nada, aí corre atrás de Jesus. Aí Jesus vai abrindo as portas, abrindo. Quando abre uma porta maior, pronto, acabou. Acabou. Por quê? Porque foi uma semente que caiu entre os espinhos. Então essa semente, ela morre sufocada, né?
e tem a última parte, que cai numa terra boa, né? A outra parte caiu em boa terra e deu fruto. Uma árvore deu 100 fruto, outra deu 60 e outra deu 30, né? Quando a gente planta um cajueiro, um pé de caju, ele dá uma infinidade de cajus, né? No começo ele dá pouquinho, dá, mas depois ele vai dando muito, uma mangueira, né? Daqui eu contemplo a mangueira do vizinho, tá carregada, mas foi plantada só uma semente. Aleluia. Glória a Deus, né? Uma semente, um caroço de manga foi plantado. E às vezes daqui eu contemplo, eu digo, Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Caiu na boa terra. Está adubada, a raiz está profunda, né? Às vezes está até batendo num veio de água. E isso faz ela ficar forte, se fortalecer. Então são aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus, né? E produz 100, outras 60 e outras 30. Nós produzimos crianças para o reino de Deus, né? Você, tia Marlene, que está assistindo, e as outras tias que irão assistir. Saiba que a palavra que você está plantando no coração de uma criança, você muitas vezes vê só aquela sementinha, só aquele carocinho pequenininho ali. Mas não se preocupe, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore frondosa, igual a mim. Eu era criança quando fui plantada, né? E hoje estou aqui multiplicando a minha semente, né? Como árvore frondosa, eu digo muito ao Senhor, Senhor, eu não quero ser uma árvore sequinha, raquítica, eu quero ser uma árvore que os passarinhos venham fazer ninhos nos meus galhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ser uma árvore firmada com as raízes firmes em ti. E tudo isso, né? Deus vê, Deus contempla. E eu estou feliz, porque eu sei que a colheita, eu não tenho nem ideia, mas muitas vezes o Senhor fala comigo, né? E me diz algo que entre mim e ele e eu, né? Que nós temos que ter essa comunhão, irmã tia Marlene, nós temos que ter esta comunhão com o Senhor, né? De saber que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho é um trabalho que vai dar retorno e vai dar muitos frutos, né? Nós colocamos aqui o pé de café, porque o pé de café, ele num pé só. Ele dá o café maduro, o café verde, o café de vez, e as sementes são assim variadas. Então, por isso que eu coloquei o símbolo do café. Mas o Senhor é conosco. Ele é quem dá a palavra certa na hora certa. Não vá para a salinha sem ter estudado a sua lição. É muito importante que você entenda o que você está falando e que você tenha consciência de que o que você está falando, eles vão passar para outras pessoas. E essas pessoas podem ser, né? Pode ser o fruto que vai dar mais fruto. Nós não sabemos. O trabalhar de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que nós não entendemos. Então a gente quer ver os frutos. Aqui contemplo e vejo a mangueira do vizinho. Eu não tenho fruteira na minha casa porque não tem espaço. Mas eu fico contemplando
Não é desejando as mangas, é contemplando como é que uma semente dá tanto fruto daquele jeito. Tanto fruto. Coisa mais linda. E eu digo ao Senhor, Senhor, eu quero ser como essa mangueira. Aleluia. Eu quero ser, Senhor, como essa mangueira. Que os frutos sejam de cachadas, né? Famílias inteiras aceitando Jesus através de uma criança. Você já imaginou isso? Já parou para pensar? Irmãos, é tremendo. Tias, é tremendo quando você para e entra na dimensão de Deus. Meditei muito sobre isso, porque eu ia ministrar para vocês essa parábola. E isso me chamou a atenção. Na casa que eu trabalho tem um pé de goiabinha. Na minha terra se chama araçá. Aqui eles chamam goiabinha, aqui em Uberlândia. Está carregado. E eu fico olhando, Jesus, uma semente tão pequenininha de uma goiabinha dessa. E dá uma infinidade de fruto. Senhor, eu quero ser uma árvore assim. Uma árvore cheia de fruto. Viu? Lembre que cada galho daquele que você vê carregado de fruto é uma família que Deus está te dando. Não queira chegar no céu com as mãos vazias. Porque a Bíblia diz que ninguém chegará diante dele com as mãos vazias. É terrível. A palavra de Deus é coisa maravilhosa. Deus tem me dado experiências a cada dia que eu vou ministrar para vocês alguma coisa. Deus me dá uma experiência assim. Ele coloca assim na minha frente algo que eu entenda que vale a pena levar a palavra dele. Tá bom? Não deixem, não esmoreçam. Sigam em frente. Plantem semente pequenininha. Às vezes uma criança de 3 anos, um bebezinho. Aí você, ai meu Deus, dá uma aula para um bebezinho, né? Jesus, uma criança de 3 anos. Plante a semente. Não olhe a terra, plante a semente. E eu fico aqui, tá? Vocês que entraram depois, vejam o início desse vídeo, porque tem algumas dicas que, assim que eu coloquei o vídeo, eu já entrei na ministração. E eu quero que vocês assistam do começo, tá bom? Paz do Senhor, Marlene, paz do Senhor, Roseli. Deus abençoe a vocês e a todas as tias que vão entrar após vocês. Um beijo no coração. Eu creio que eu só vou dar aula agora, segunda-feira. Eu vou falar com a Marjorie, ou terça-feira. Eu vou falar com a Marjorie. Marjorie dá a última aula dela na segunda. E eu vou ver com ela para me dar na terça a de hoje, que eu não dei. Amém. Deus é maravilhoso. Marlene, eu vou lhe dizer uma coisa. Marlene está dizendo assim: Ele coloca palavras na sua boca para nos edificar e encorajar. As palavras que Deus coloca no meu coração, eu sei que serve para vocês, mas serve muito mais para mim. Eu me edifico, sabe? Eu vejo que vale a pena. Hoje, essa hora que eu olhei para essa mangueira e vi essa mangueira, e Deus falou comigo através dessa mangueira, dessa árvore,
Deus falou muito comigo, muito, muito mesmo, né? Quantas vezes a gente passa num lugar e tem uma árvore seca? No ministério infantil também tem árvore seca, viu? E eu fiquei pensando nisso, eu digo, Jesus, e é mesmo, tem árvore seca no nosso meio. Mas quem sou eu, né? Eu tenho que adubar a minha árvore, eu tenho que cuidar da minha árvore, porque é a minha árvore que eu vou prestar conta, viu? Então, Marlene, fique com essa palavra, Roseli, as tias que vão assistir. Eu estou muito feliz com o Senhor, muito feliz. Eu amo meu Deus. Um beijo para vocês, tá? Que Deus abençoe. E terça-feira eu vou ver se eu dou a aula de hoje, que eu vou viajar amanhã. Só chego domingo à noite, então vai ficar meio complicado porque eu não vou estar em casa, não sabia que ia viajar. Mas terça-feira eu adianto a desse final de semana e no final de semana eu dou normal, tá bom? Que Deus abençoe a vocês.